Verdade. Vamos para a palavra que está em Isaías. Isaías capítulo 53. Foi essa palavra que Deus me deu nessa madrugada. Que o Senhor Jesus abra o nosso entendimento para a sua santa palavra. E que essa palavra aumente a nossa fé. Fala conosco, meu Deus, fala. Limpa-nos pela tua palavra. A tua palavra nos santifica, nos purifica, nos lava de todo o pecado. O Senhor disse, meu Deus, que nós somos limpos pela tua palavra. Então, nos limpa nesse momento de todo pensamento negativo, de todo pensamento de opressão, depressão, de todo pensamento, meu Deus e meu Pai, que não vem de ti, que não vem da tua palavra, que possamos ser limpos, lavados, em nome de Jesus. Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías estava perguntando, quem deu crédito à nossa pregação? Porque tem pessoas que ouvem a palavra e não dá crédito, e não crê, né? Não acredita. Não acredita na palavra de Deus, tá lá pedindo oração, tá lá pedindo milagre, tá lá pedindo cura, tá lá pedindo trabalho, tá pedindo marido, tá pedindo prosperidade, tá pedindo tudo, mas não dá crédito à palavra, não crê na palavra, não pratica a palavra, não confia na palavra de Deus. Então, Isaías estava falando, quem deu crédito à nossa pregação? Hoje as pessoas não estão nem mais dando crédito na pregação, porque elas só querem oração. Não quero ouvir a palavra, não. Eu quero que ore, né? Eu quero que ore. Eu só quero a minha resposta, eu quero o meu milagre. Louvado seja Deus engrandecido, mas eu não quero ouvir a palavra. Hoje as pessoas, gente, não querem ouvir a palavra, querem ouvir louvores e querem oração. Mas ouvir a palavra, buscar a palavra, meditar a palavra, não querem. Cada vez mais as pessoas estão mais frias, mais frias. Hoje as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus e nem dar crédito à palavra de Deus. E ele diz aqui, ó, porque foi subido como um renovo. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. A palavra de Deus, ela vai subindo na nossa vida, ela vai crescendo e vai nos renovando. Ela renova a nossa fé. Então, a palavra de Deus, ela diz o quê? Que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se você não dá crédito à palavra de Deus, você não vai ter fé. Se você não dá crédito à palavra de Deus, você vai ficar desanimado. Se você não dá crédito à palavra de Deus, você vai ter pensamentos negativos. Você vai ter pensamentos de derrota. Você vai ter pensamentos presos às coisas do mundo. Preso àquilo que não é para estar preso. Jesus quer te libertar pela palavra, mas você não dá crédito, você não dá crédito à palavra de Deus, você não quer ouvir a palavra de Deus, você não se esforça para buscar a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, para meditar a palavra de Deus. Gente, o céu é ganho por esforço. O teu milagre tem que ter esforço, gente. Se nós queremos milagre, nós temos que nos esforçar. Louvado seja Deus, você quer milagre sem esforço? Você quer vitória sem luta? Você quer resposta de Deus sem buscar a Deus? Louvado seja Deus engrandecido. Você quer ter intimidade com Deus, mas tu não busca Deus? Tu não ora, tu não busca a palavra, tu não fala com Ele, tu não deixa Ele falar contigo. A palavra de Deus é a boca de Deus. A palavra de Deus, louvado seja Deus, é o próprio Deus falando com você e falando comigo. Você vive atrás de revelação. Você quer a revelação se Deus vai te dar casa, se Deus vai te dar marido, se Deus vai abrir um emprego, se Deus vai destruir teus inimigos. Tu quer esse tipo de revelação. Tu quer revelação se o macumbeiro fez macumba, se o feiticeiro fez feitiçaria. Tu quer revelação se teu marido está te traindo. Tu quer revelação, louvado seja Deus engrandecido, se a tua esposa está te traindo. Tu quer revelação se teus amigos são teus inimigos. Tu quer esse tipo de revelação, mas a palavra de Deus tu não quer, que é a maior revelação. Muitas das vezes você crê, você dá crédito às adivinhações, você dá crédito ao horóscopo, você dá crédito à palavra de homem, de mulher, mas a palavra de Deus você não dá crédito.
E nós temos que dar crédito à palavra de Deus. Você dá crédito à palavra dos outros. Se a pessoa dizer para você que você vai morrer, você acredita. Mas se Deus está dizendo que Ele pode te dar a cura, que Ele pode te dar vida e vida com abundância, você não acredita. Se Deus diz para você que Ele pode fazer as coisas novas na tua vida, tu não acredita. Mas se alguém chega contigo e diz assim, tu não tem mais jeito, já espera a morte. Para ti não tem jeito, não tem mais nada para te viver. E Deus te diz que tem renovo para nós. Se você não dá crédito na palavra de Deus, como é que tu vai ter milagre? Como é que tu vai ter vitória? Como é que tu vai ter resposta? Louvado seja Deus das tuas orações. Dê crédito à palavra de Deus. O Senhor tem falado para nós orar, vigiar, jejuar, buscar a Ele de todo o nosso coração, buscar a Ele de dia e de noite. Louvado seja Deus engrandecido. Você quer milagre e ora uma hora por dia. Você quer milagre e ora uma vez por dia. Você quer milagre, mas entra em tudo quanto é live de oração pedindo milagre. Mas você não ora para buscar o teu milagre. Você não jejua para buscar o teu milagre. Você não passa noites e noites acordada orando, Senhor, eu quero o meu milagre. Louvado seja Deus engrandecido. Não, você passa a noite em live de oração, pedindo oração. Você passa a noite, às vezes, conversando com os outros, falando da tua dor que não aguenta mais, falando do teu choro, chorando para os outros. Chora para Deus. Aquele que chora para Deus tem resposta. Aquele que se prostra para Deus tem resposta. Aquele que se humilha para Deus tem resposta. E aquele que se humilha para Deus será exaltado por Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas para isso eu tenho que dar crédito à palavra de Deus. Eu tenho que crer. Ele disse, crer e serás curado. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E você tem que crer na palavra de Deus para você alcançar o teu milagre, a tua salvação, a tua vitória, aquilo que o Senhor quer te dar. Louvado seja Deus. E o Senhor diz aqui, ó, é muito bonita essa mensagem, né? Eu estava lendo aqui antes de entrar na live. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. E não tinha parecer, nem tinha formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Olha só, gente. Jesus era aquele que não tinha formosura, não tinha beleza, então não iriam desejar. Vocês já viram, né, que as mulheres bonitas são muito desejadas? Né? As mulheres bonitas são muito desejadas, os homens bonitos são muito desejados, não é verdade? Louvado seja Deus, é verdade. Homem bonito é muito desejado, mulher bonita é muito desejada. Jesus não tinha essa beleza e as pessoas não o desejavam. É, gente. Jesus não tinha essa beleza e as pessoas não desejavam. Fica imaginando como que Jesus era na terra, né? Será se ele era o homem mais feio da época? Porque Jesus não tinha formosura. Se não tinha formosura, era feio. Não era verdade? A aparência dele não era para ser desejada por um homem, por uma mulher, né? Porque hoje o homem deseja homem, né? E ou vice-versa, né, gente? Sinceramente, porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Olha aí, né, para você ver o que a beleza faz. Ela desperta o desejo dos outros. A beleza da mulher desperta o desejo do homem. A beleza do homem desperta o desejo da mulher. Você está vendo? Mas Jesus, ele não tinha essa beleza para que ele fosse desejado por homens ou por mulheres. Entendeu? Louvado seja Deus, engrandecido, mas ele tinha muito mais do que isso. Ele tinha amor para nós. Às vezes a gente se engana, né, gente? Você deseja aquele homem bonito e ele não tem amor para te dar. Pelo contrário. Ele é bonito, ele tem a mulher que ele quiser, porque ele é desejado, não é não? A gente é tão burra, tão ignorante, gente. Nós, mulheres, somos tão burra, tão ignorantes, que a gente olha para aquele homem bonito e diz assim, eu desejo esse homem, eu quero esse homem. Aí aquele homem sabe que ele é bonito, sabe que ele tem a mulher que ele quer, porque ele sabe que é bonito, que ele é desejado,
Aí o que que acontece? Ele nem liga para você, te despreza, te desfaz, não é verdade? Ou então aquela mulher bonita, sabe que é desejada, tem o homem que ela quiser, né? Porque é bonita, é desejada, aonde ela chega, os homens estão querendo ela, aonde ele chega, as mulheres estão querendo ele. Louvado seja Deus. Aí sabe o que que ele faz? Por eles saberem que eles têm essa facilidade, eles não amam ninguém. Não dão amor para ninguém. Jesus era diferente, ele não tinha essa beleza, mas ele tinha amor para dar. Aí é que tá, né, gente? Nós olhamos muito para a aparência. Nós olhamos muito para a aparência. Não, eu vou querer esse porque esse é bonito. Eu vou querer essa porque essa é bonita. Eu desejo esse. Eu quero esse para minha vida. Mas esse bonito aí não tem o amor para te dar. E Jesus, que não tinha aparência, que não tinha formosura, que não era desejável, era cheio de amor. Então, esse que é o problema, gente. Quem é que tu tá escolhendo para casar? Alguém que é bonito, alguém que tu deseja, mas ou tu tá escolhendo para casar alguém que tem amor para te dar? Porque é nós que escolhemos, né? É você que escolheu o teu marido. É você que escolheu a tua mulher, não foi? Foi você. Foi você que escolheu a tua esposa. E hoje tu tá reclamando dela. Tu escolheu o teu esposo, hoje tu tá reclamando dele. Hoje ela tá feia para ti, hoje ele tá feio para ti. Não é verdade? Acabou o desejo? Acabou o desejo? Acabou a formosura? Ou na verdade acabou o amor? Ou na verdade esfriou o amor? Por que que quando era antes de casar tinha desejo? Diz que tinha amor, né? E depois que casa, acaba o desejo, acaba o amor. Não era para ser ao contrário? Não era que depois de casado aumentar o amor? Porque aquilo que vocês estavam se desejando, queria conhecer o corpo do homem, queria conhecer o corpo da mulher, queria sentir o carinho, queria sentir aquele prazer, aquele desejo, queria descobrir, né, o prazer um do outro. E aí o casamento te dá liberdade para isso. Te dá liberdade para esse contato, né? Para essa experiência do corpo, né? Do carinho, do prazer e tudo. Casou, pode ter tua mulher todo dia, pode ter teu marido todo dia. Aí o que que acontece? Esfria, perdeu o desejo. Não quer mais saber do homem, não quer mais saber da mulher, não tem mais prazer com aquela mulher, não tem mais prazer com aquele homem. Tá para onde que foi o desejo? O desejo acaba. O desejo acaba e o amor esfria. E o amor esfria. O que que pesou no teu casamento? O desejo ou o amor? O que é que pesa mais? É o desejo ou o amor? Jesus foi diferente. Ele não era desejável, mas o amor dele nunca se esfriou por nós. Interessante que ninguém desejou Jesus, mas ele continuou amando a todos. Ele continuou amando todos aqueles que não desejavam ele, que desprezaram ele, que foram inimigo dele. Meu Deus, olha só. Existe beleza maior, gente, do que alguém que tem um coração cheio de amor, gente. Se você não consegue enxergar a beleza de uma mulher por causa do amor, olhando para o amor que aquela mulher tem para oferecer, você é um cego. Se você não consegue enxergar a beleza de um homem com amor que ele tem para oferecer, gente, eu trabalho com famílias. Eu conheço homens que têm tanto amor para dar, sabe? Não é desejo, não são bonitos, mas têm amor para dar. E a mulher não dá valor. E a mulher reclama. E a mulher, pelo amor de Deus, despreza aquele homem, despreza. Como eu também conheço mulheres que tá cheia de amor, mas aquele homem está desprezando porque engordou, porque ficou velha, tá entendendo? Mas ele despreza aquela mulher e vai lá procurar a bonita. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Então Jesus era esse. Jesus era esse que era desprezado, Jesus era esse que não era desejado. Desprezado e mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentando nos trabalhos como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. E é assim, né? As pessoas feias, pode prestar atenção que elas são desprezadas. Só quem tem um coração de Deus é que dá valor a uma pessoa feia. Só quem tem o coração de Deus enxerga outra pessoa que tem o coração de Deus. Porque aquele que não enxerga o coração de Deus, gente, não enxerga corações, só olha para a aparência.
Só olha para a aparência, gente. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque não olha para o coração da pessoa. E aí é que está o erro, aí é que está o problema. As pessoas querem olhar para a aparência, mas não querem olhar para o coração dessa pessoa. Então você que está aí procurando o marido, que está aí querendo o marido, não olha para a aparência. Procura ver o coração desse homem. Pede para Deus mostrar o coração desse homem. Pede para Deus mostrar primeiro o coração dessa mulher. Não te engana com a aparência. O próprio Deus, ele nos ensina isso. O próprio Jesus, Deus, quando for escolher, Deus, quando escolheu Davi, ele não olhou para a aparência de Davi. Davi era o menor da casa. Davi era aquele que estava com as ovelhas. Davi era aquele que não era visto como um homem de aparência para as batalhas, né? Mas Davi era um homem que Deus viu o coração dele. Ele não era perfeito, não é verdade? Não era perfeito, mas no coração de Davi tinha qualidades que agradavam a Deus. Então, gente do céu, você que está procurando o teu marido, pede para Deus mostrar o coração desse homem antes de tu casar. Porque depois que tu casar, tu vai ver o coração desse homem. Tu vai ver que ele não é só aquela doçura. Tu vai ver que ele não é só aquele amor. Tu vai ver que ele não é só aquela beleza. Quantos homens que são bonitos e são ignorantes, mal educados. Quantas mulheres que são bonitas e são ignorantes, mal educadas, que não ama nem sua mãe, quanto mais o marido. Que não ama nem, não ama mãe, não ama pai e diz que ama a mulher. Mentira. Porque é fora da palavra, fora da palavra. Louvado seja Deus, engrandecido. Aquele que não honra pai e mãe, não vai honrar sua mulher, não vai honrar seu marido. É muito certo isso. Então Jesus era esse, desprezado. Quem sabe você é esse que está aqui, desprezado, porque você não tem formosura, porque você não tem beleza. Louvado seja Deus, porque você não tem dinheiro. Quem sabe você é esse que está ouvindo essa palavra aqui, é desprezado por muitos. As pessoas não te dão valor, porque não, você não tem beleza, não tem dinheiro. Louvado seja Deus engrandecido. É diferente. As pessoas, você tem que entender quando o valor, né? Não é porque uma mulher vigia porque você é uma pessoa casada, não é porque as pessoas vigiam porque os homens são casados, porque as mulheres são casadas, não é por isso que elas não dão valores, não é verdade? Então a gente tem que saber o que é valor, o que é valor, o que é dar valor às pessoas. Louvado seja Deus engrandecido. Deseja uma coisa, valorizar as pessoas é outra. E ele estava aqui falando, né? Ele está falando aqui de Jesus. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Esse homem que não era bonito, esse homem que era desprezado, esse homem que era trabalhador, esse homem que era justo, louvado, esse homem que era o Filho de Deus. Ele tomou sobre si as nossas dores. Isso que o amor faz. O amor, ele pega as dores para ele. Ele pega as dores, a esposa, né? Pega a dor do esposo para ela. O esposo pega a dor da esposa para ele. É isso que o amor faz. Jesus como um amor. Por isso que é muito sério o casamento, gente. Não vá pela aparência, não vá pela beleza, não vá pelo que os teus olhos vê, mas vá pelo aquilo que Deus vai te mostrar. Primeiro pede para Deus mostrar o coração desse homem, o coração dessa mulher, porque esse homem, ele na tua vida, lá vem Deus falar de casamento, né, gente? Porque esse homem, a função dele na tua vida, essa mulher, na função dela na tua vida, é ele levar as tuas dores, é ele te ajudar no teu momento de fraqueza, é essa mulher ser essa ajudadora. Aí você vai dizer, ai mãe, então eu errei, porque eu casei e eu não sabia disso, eu casei e eu olhei pela beleza da minha mulher, e hoje ela não é essa ajudadora, eu casei e eu olhei para a beleza do meu marido, e hoje ele não é esse ajudador, como a irmã disse aí, né? Que o marido não tem mais a responsabilidade com a família. Jesus nunca deixa de ser responsável conosco. É isso, gente. O problema dos seres humanos é olhar para a aparência. Olhar para a aparência. Não olha para o caráter, não olha para a essência. Não olha para, esse homem é muito feio, não quero não.
É uma vergonha, eu vou apresentar para minhas amigas esse homem feio. Tem mulher, né, que se acha bonita porque conseguiu um homem bonito. Tem mulher que tá com um homem feio, mas é mais que tá feliz porque é amada. Tá feliz porque esse homem é esse ajudador. Tá feliz porque esse homem sente as dores dela, carrega as dores dela. O homem tá com uma mulher feia, mas tá feliz porque essa mulher sente as dores dele, carrega as dores dele, como Jesus fez aqui. Um homem que ninguém deu valor. Um homem que era desprezado, um homem que era feio, um homem que não era visto bem pela sociedade, mas dava amor, mas ajudava as pessoas, mas trazia para si as suas enfermidades. Ele curou os cegos, paralíticos, ele curou os leprosos, ele expulsou os demônios, ele deu valor à prostituta, ele salvou o ladrão na cruz. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Gente, Jesus fez tanta coisa. Sabe que foi que a gente fez? Feriu. E a gente ainda continua ferindo Jesus. A gente continua machucando Jesus. Quando nós pecamos, quando nós não adoramos, quando nós não buscamos, quando nós não congregamos, quando nós não louvamos, quando nós não agradecemos, quando nós não confiamos nele, nós continuamos ainda ferindo Jesus com nossos pecados. E ele pegou, olha só, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Moído, gente. Quando açoitaram Jesus, a carne dele ficou moída. Apareciam os pulmões de Jesus. Apareceram. Gente, quando Jesus levou a chicotada nas suas costas, perfurou toda a carne. Apareceu suas costelas, apareceu seus ossos. Meu Deus do céu, que amor é esse, gente? Que amor é esse, gente? Que amor é esse que Jesus teve por aqueles que o desprezaram? Que amor é esse que Jesus teve por aqueles que não receberam? Que amor é esse? Que amor tão grande, que ele estava sendo maltratado, que ele estava sendo moído, que ele estava sendo desprezado, rejeitado, mas ele continuou amando. Pelo amor de Deus, gente, é um amor sobrenatural. É o amor agape que está além do desejo, que está além da carne, que está além da sua própria vida. Da sua própria vida. Louvado seja Deus e agradecido. Como falta amor, né, gente, nos nossos corações. Quando eu olho por o amor de Jesus, gente, você renunciar à sua própria vida, você carregar a dor dos outros. Agora me lembrei da irmã Edna, carregando a dor da sobrinha dela. A irmã Edna doente, né? A irmã Edna está doente e tem que cuidar de uma doente. Olha aí, irmã Edna. E Jesus também moído. Jesus estava moído, Jesus estava sendo açoitado, Jesus estava sendo crucificado e estava carregando as nossas dores. Estava carregando o nosso pecado. Não desistiu. Não desistiu de mim, não desistiu de você. Não desistiu, mesmo ele sendo açoitado, mesmo ele sendo desprezado, mesmo ele sendo ali moído. Meu Deus do céu, ele continuou carregando as nossas dores. Continuou sofrendo por nossa causa. Era por nossa causa que ele estava passando por isso. Ele diz aqui, ó, meu Jesus amado, gente, verdadeiramente ele tomou sobre si, eu acho muito linda essa passagem aqui, essa palavra aqui, ele tomou sobre si, né, as nossas dores, levou sobre si e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Você ainda não entendeu isso. Você ainda não entendeu. Muitas das vezes tu tá sofrendo porque tu tá levando as dores dos outros. Muitas das vezes tu tá sofrendo por causa do pecado dos outros, não é nem por causa do teu pecado. Louvado seja Deus. Gente. Jesus era esse, ele estava passando por tudo isso por causa do pecado dos outros.
E às vezes tu tá aguentando essa esposa ignorante. Às vezes tu tá aguentando esse marido ignorante. Às vezes tu tá aí sofrendo por causa do pecado do teu marido, por causa do adultério do teu marido, por causa do adultério da tua esposa, por causa do pecado louvado seja Deus, que o teu marido tá cometendo, que a tua esposa tá cometendo, e tu tá lá sofrendo, tu tá sendo moído, tu tá sofrendo pelo desprezo do teu esposo, pelo desprezo da tua esposa, pelo desprezo daqueles que tu tá ali ajudando, que tu tá ali, louvado seja Deus, do lado no momento difícil, do lado no momento de dificuldade, do lado, tá lá do lado dessa pessoa na doença, louvado, desempregado, e tu tá lá do lado, não tem nem beleza mais, não tem mais nem beleza, perdeu a beleza toda, mas tá lá, louvado seja Deus e exaltado. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Olha só. A paz, a gente está vendo aí as pessoas falar de paz, né? Querendo paz. Ninguém tem paz, gente, se não for através de Jesus. Porque só Ele pode nos dar a paz. O homem não dá paz a ninguém, a mulher não dá paz a ninguém, o dinheiro não dá paz a ninguém. O dinheiro sustenta, o dinheiro é para o nosso sustento, não é verdade? O dinheiro é para o nosso sustento, mas não para nos dar paz. Tu não consegue comprar paz, tu não consegue comprar amor. Louvado seja Deus, engrandecido. E Ele, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe por que que traz a paz? Porque Jesus perdoou nossos pecados. Porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Então, quando nós temos Jesus na nossa vida, a gente está em paz. A gente está em paz. Por quê? Porque o pecado não nos condena. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, sobre ele, pelas suas pisaduras, fomos sarados. E todos nós andamos desgarrados, né? Sem direção, sem dono, né? Como ovelhas, cada um se desviava pelos seus caminhos. Nós não podemos ser ovelhas como se não tivesse pastor. Você entregou tua vida para Jesus, você tem pastor. Jesus é o teu pastor, Jesus é meu pastor. Então, nós não somos mais essas ovelhas que não tinha pastor. Hoje nós temos pastor. Jesus é o nosso pastor, gente. Então, como eu tenho orado, Senhor, pastoreia a nossa vida. Senhor, nos dá pasto, nos dá alimento. E ele diz aqui, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Meu Jesus amado, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, cada açoite que Jesus levou, era para ser seu, era para ser meu, era para ser nosso. Você tem esse entendimento? Os espinhos, a coroa de espinho que ele recebeu, era para ser colocada na nossa cabeça. Eu fico imaginando, gente. Eu fico imaginando. Jesus, ele recebeu os açoites que era meu, que era seu. Os pregos na mão de Jesus era para ser meu, era para ser seu. Será que você já teve entendimento do que Jesus fez por você? Será que vocês são tão egoístas, tão cegos, tão duros de coração, que nós não reconhecemos do que Jesus passou por mim, do que Jesus passou por você? Ou você esqueceu, ou nós esquecemos. E por isso ele está trazendo essa mensagem aqui, para nós relembrarmos. Por isso que todas as vezes nós estamos falando aqui do nosso Salvador, daquele que levou sobre si os nossos pecados, daquele que sofreu por nós, daquele que nos amou incondicionalmente, daquele que nos deu valor quando a gente era desprezíveis, né? Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Olha só, né? Ele estava passando por tudo aquilo, mas em nenhum momento ele abriu a boca dele para condenar ninguém. E ele ainda falou para o pai: Pai, perdoa.
eles não sabem o que fazem. Jesus, ele poderia ter aberto a boca dele, poderia ter condenado, ele mesmo poderia ter nos amaldiçoado. Quem amaldiçoou foi os próprios judeus, né? Que eles mesmos se amaldiçoaram. Eles mesmos disseram que caísse sobre eles o sangue dele, né? Mas Jesus não amaldiçoou ninguém estando na cruz. E ele diz aqui, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca como um cordeiro. Foi levado ao maltador e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Olha como é que é Deus. Deus, se você vê a ovelha é assim mesmo. Quando ela vai lá, né, ela passa por sofrimentos, mas ela não vive reclamando. Louvado seja Deus, ela é calada, né? E assim era o Senhor Jesus. Estava passando pelas dores, mas ele não abriu a boca dele para amaldiçoar nenhum de nós. E ele diz aqui, como ovelha muda perante os seus torqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Ele pergunta. Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Então tiraram a vida de Jesus. Tiraram a vida dele aqui na terra. Né? Jesus era jovem quando ele foi para a cruz, ele era jovem. Então cortaram a vida dele, mataram ele. Mataram a Jesus. Tá entendendo? Jesus, ele poderia ter vivido muitos anos na terra conosco. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas os homens, Deus, ele já tinha mostrado, já tinha falado através dos profetas. Deus já tinha falado através dos profetas que viria o Salvador, que ele iria para a cruz, que não iriam receber, que ele iria ser rejeitado, mas que ele iria levar sobre si todas as nossas dores. Ele ia levar sobre si os nossos pecados. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, mataram Jesus. Mataram Jesus na flor da idade, na juventude. Ele era jovem, e mataram ele. Louvado seja Deus. Oh, Jesus amado. E aí o que aconteceu? E puseram a sua sepultura com os ímpios. Agora essa palavra me fez lembrar das minhas orações. Eu sempre oro, né, no dia que Deus vai me colher. Porque o missionário, ele sempre está longe da sua família, né? Aí eu fico dizendo para Deus, meu Deus, aonde que tu vai me colher? Ou tu vai me arrebatar, né? Onde vai ser minha sepultura? Eu não quero colocar meu coração na sepultura, né? E agora o Senhor veio falar da sepultura. Interessante, olha só como foi que Jesus foi sepultado. Meu Deus, ontem eu estava orando sobre isso e conversando com a minha amiga. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. Quantos enganos já saiu da nossa boca? Quantas vezes nós fomos injustos, nós somos injustos. Mas Jesus era aquele homem que não era bonito, mas não era injusto. E não saiu da boca dele nenhuma mentira. Saiu de Abraão, né? Abraão mentiu, saiu de Jacó. Mas Jesus nunca saiu da boca dele uma mentira. Não podia sair, ele é a verdade. E a verdade, ela não mente. A verdade, ela não precisa da mentira. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, né? E olha só, esse ser humano na terra, porque na terra ele estava como um homem, ele estava como ser humano, ele estava como um filho de José, filho de Maria, ele era o filho de Deus, mas ele estava em corpo que nem o meu corpo, que nem o seu corpo, mas com uma diferença, né? Ele estava na terra, louvado seja Deus, engrandecido como filho de Deus. E mostrando que como filho de Deus, a gente pode viver
como o Filho de Deus viveu aqui. A gente pode viver numa vida íntegra, não pode viver numa vida sem mentira, a gente pode viver numa vida sem engano, a gente pode viver nesse mundo como filhos e filhas de Deus. Então Jesus, ele veio mostrar para você o que é ser filho de Deus, o que é ser filha de Deus. Olha, vocês são filhos de Deus, então vocês têm que andar como meu filho andou. Vocês têm que me amar como meu filho me amou. Vocês têm que me obedecer como meu filho me obedeceu. E vocês irão sofrer como meu filho sofreu. A gente está vendo aí na China, não sei quantos pastores foram presos. Na Indonésia, não tem como falar de tantas vidas que foram ceifadas. Na Indonésia, na África, em vários lugares a qual é proibido falar de Jesus, que é proibido pegar o evangelho, que cada vez mais estão proibidos. Gente, as pessoas podem falar da paz, mas não falam de Jesus. As pessoas podem falar da paz no mundo, que é só o que estão falando agora, mas não estão falando do Salvador, mas não estão falando do arrebatamento, mas não estão falando do louvado seja Deus, da perseguição que a igreja irá passar. As pessoas querem dar uma paz na terra que a gente sabe que essa paz será falsa. As pessoas estão aí anunciando uma paz, acreditando numa paz, a qual a Bíblia já falou que ela não é verdadeira. É uma paz que os homens querem dar para nós, mas essa paz não vem de Deus e nem vem de Cristo. É uma paz enganadora, não é daquele que fala a verdade, que vem a verdade. Que o Senhor Jesus me cubra com o sangue dele, né? Louvado seja Deus, engrandecido, mas não tem como não falar a verdade. Você vai dizer, irmã, tu não é pela paz, eu sou pela paz de Cristo. Mas a Bíblia está se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. As pessoas querem viver em engano, querem viver a paz enganosa. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Gente, se você não dar com amor, não adianta você mandar pedir para os outros fazer. Não adianta. Se as pessoas não querem ter paz contigo, não adianta eu dizer, olha, vai lá, tem paz com fulano, tem paz com ciclano. É a pessoa que tem que querer ter a paz. E não fazer porque as pessoas estão mandando fazer, ou porque estão ameaçando, ou porque estão obrigando. Não, se tu não tiver paz com esse daqui, eu vou te destruir, eu vou acabar contigo, eu vou acabar com a tua família, eu vou acabar com a tua vida, se tu não for viver em paz com os outros. Não, não é assim não. Tem que vir do coração, tem que vir porque você quer estar em paz com os outros. Porque tem que vir porque você quer viver a paz com os outros. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Não porque as pessoas estão te obrigando a ter paz, te obrigando a viver em paz, te obrigando a amar, estão te obrigando. Né? Não, se você não for lá se unir, eu vou acabar com você. Para você saber o que é a verdadeira paz. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Jesus, ele ficou enfermo, gente. Eu imagino, né? Os açoites, os pregos, meu Deus do céu, os espinhos, a carne dele. Meu Deus, a nossa carne, quando se fere, né? Ela fica enferma. É preciso de cuidados, não é verdade? Louvado seja Deus engrandecido. É a falsa paz que o anticristo já está aí anunciando, né? Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prospera na sua mão. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo. São poucos que Deus chama de justo, né? Ele chamou Noé de justo, ele chamou Abraão de justo, ele chamou Moisés de justo, né? Ele chamou Jó de justo. Nem todos são justos aos olhos de Deus, nem todos. Mas se você estudar a Bíblia, tem aqueles que o Senhor chamou de justo, né? E olha só, o meu servo, e Jesus é o justo justificará muitos. Por que ele justificará muitos? Porque nós somos salvos pela justiça
de Cristo. Nós somos salvos por Cristo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, pelo que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Você ainda não entendeu o que Jesus fez por você? Você ainda não entendeu o que Jesus fez por você? Você não entendeu o que Jesus sofreu por mim e por você? Você ainda não entendeu? Gente, por isso, né, que muitos falam, só sabe a dor do outro quando passa por ela. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que nós temos que levar a dor dos outros como se fosse nossa. Como se fosse nossa. Então, para me sentir a dor de uma mãe que perde o seu filho, eu não preciso perder o meu filho. Mas eu preciso pegar a dor dela para mim. Sentir a dor daquela mãe que perdeu o filho, daquele pai que perdeu o filho. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, ele fez isso, né? Ele fez isso, louvado seja Deus. Ele levou as nossas dores. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartir a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos muitos transgressores intercede. Jesus, ele intercede pelos pecadores. Jesus, ele intercede pelos inimigos dele. Jesus, ele quer salvar essa pessoa que está perseguindo a igreja de Cristo. Jesus, ele quer salvar esses que estão aí, que são inimigos da igreja. E ele está salvando, né? Tem países aí na Coreia que já servem a Jesus. Os que estão morrendo na China é porque servem a Jesus. É porque foram salvos por Jesus. Louvado seja Deus, é porque Jesus continuou intercedendo por eles. E eles foram resgatados. Louvado seja Deus, engrandecido. Que amor é esse, gente? É preciso a gente lembrar, é preciso Deus trazer a palavra novamente, para que a gente não esqueça que Ele sofreu por você, Ele sofreu por mim, Ele foi assaltado, Ele foi moído, Ele carregou os teus pecados, Ele carregou os meus pecados, Ele teve o direito da salvação, Ele nos amou primeiro, Ele nos ama, Ele continua intercedendo por nós. Jesus podia dizer assim, não, eu vou matar todos. Não, Pai, eles não merecem o reino do céu. Jesus poderia falar para o Pai, Pai, eles não merecem o céu, eles não merecem o teu reino. Eles me mataram, eles me maltrataram, eles me desprezaram. Eles não me receberam. Mas ele não é assim. Ele está intercedendo por mim, por você. Ele está intercedendo por pessoas ingratas, por pessoas prostitutas, por pessoas que não querem saber dele. Ele continua intercedendo pelos transgressores. Esse trabalho de oração aqui na madrugada é intercedendo para que o Senhor salve. É para que o Senhor salve. Louvado seja Deus, é para que o Senhor resgate as almas perdidas. Esse trabalho aqui da madrugada, gente, Deus sabe que é a minha oração particular é para Ele salvar a tua família. É para Ele salvar as pessoas que estão adorando outros deuses. É para Deus resgatar essas pessoas. Louvado seja Deus que estão no caminho errado, que estão na vida errada. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E esse Jesus, ele continua intercedendo. Ele é o intercessor, ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Que amor é esse, gente? Que amor é esse? Todos os dias eu falo, todos os dias na minha conversa com Deus, com o Senhor, eu fico falando, que amor é esse, Senhor? Eu preciso ter esse amor. Ter esse amor, né, que Jesus teve por pessoas que não mereciam esse amor, né? A Bíblia mesmo diz que a gente deve se afastar de algumas pessoas. Se afastar é uma coisa. Agora, não amar as pessoas é diferente. Louvado seja Deus, engrandecido. A gente se afastar das pessoas é uma coisa.
para a gente não perder a nossa paz, para a gente não cair em tentação. Mas não é a gente se afastar das pessoas não significa que não ama elas, né? Não significa que a gente não está orando por elas. Eu me afasto de muitas pessoas se afastaram de mim, mas não significa que elas me desejam mal, não significa que elas querem minha derrota, não significa que elas não oram pela minha vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então esse Jesus é esse. Ele não deixou de interceder por nós. Nós não rejeitamos, nós não recebemos, nós fomos o culpado dele de sofrer tanto na terra. Mas ainda assim ele continua intercedendo por nós. Ainda não deixou de interceder por mim e por você, para que sejamos salvos, para que alcancemos o céu, para alcançarmos, louvado seja Deus, engrandecido o reino de Deus, para permanecermos no caminho da verdade e da vida, para permanecermos na presença de Deus. Louvado seja Deus, para que o diabo não roube a nossa coroa, para que a gente não caia em tentação. Ele continua intercedendo por nós. Pai, sustenta ela, não deixa ela cair em tentação. Pai, sustenta ele, não deixe ele cair em tentação. Pai, sustenta, não deixa ele sair do meu caminho. Jesus continua intercedendo por você e por mim. Mas sabe qual é a intercessão dele? É pela nossa salvação. Porque morrer, ele mesmo morreu, para que a nós vivesse. Curado ele não foi das enfermidades, né? Ele não foi curado. Ele não foi livre da cruz. Ele não foi livre da morte. Ele passou pela morte, mas ele venceu a morte. Ele venceu a enfermidade. Hoje ele tem um corpo de glória. Hoje ele tem um corpo ao qual não tem enfermidade. Tem as marcas do prego. Tem as marcas do sofrimento. Tem as marcas dos açoites. Tem as marcas das dores. Toda dor deixa marca, gente. Toda dor deixa marca. Você pode não sofrer mais por causa dessa marca que você sabe que você tem, mas ela está aí como testemunho do que você passou, do que você sofreu. Ela está aí na tua vida, faz parte da tua história. Então, quando nós chegarmos no céu, eu fico imaginando, eu quero ver a mão de Jesus que está com a marca dos pregos, beijar os seus pés. Meu Deus do céu. Ah, Jesus. Só que no céu não haverá mais arrependimento. Eu me arrependo agora. Agora eu me arrependo. Senhor, tu sofreu por mim. Eu me arrependo. Eu me arrependo agora, porque no céu ninguém vai entrar com sentimento de arrependimento. Ninguém. Porque no céu, louvado seja Deus, a gente se arrepende aqui na terra, né? A gente se arrepende aqui na terra. A gente se arrepende aqui. O lugar de arrependimento é aqui. O céu é lugar dos arrependidos. Então, no céu eu não vou dizer para Jesus, oh Senhor, me perdoa, tu sofreu por mim. Esse sentimento nós não teremos. Esse sentimento nós temos que ter aqui, do arrependimento. Porque o céu é lugar dos arrependidos. O céu é lugar dos arrependidos. Não haverá arrependimento no céu. Não haverá. Louvado seja Deus, engrandecido. O arrependimento é para nós vivermos aqui. Amém? Louvado seja Deus e exaltado. Essa foi a palavra. Essa foi a palavra. Você que está aí pedindo tua cura, tua vitória. Peça a tua cura, peça a tua vitória, peça a tua prosperidade. Peça teu esposo, peça a tua esposa. Peça aquilo que você quer na terra. Mas não esqueça de pedir a tua salvação. Me salva, Jesus. Me salva. Me salva. Antes de tu me dar a minha prosperidade, primeiro me dá a minha salvação. Antes de tu me dar a minha cura, primeiro me salva, Jesus. Primeiro me salva. Antes de tu me dar o meu marido, a minha esposa, me salva, Jesus. Tá entendendo? Antes de você pedir todas as coisas que você pede todos os dias, peça para Jesus te salvar. Peça para Jesus te salvar. Amém?